Em nome de Jesus. Você está preparado para a mensagem de hoje? Coloca no telão, por gentileza. Porque hoje nós estamos vivendo o Pentecoste, domingo de Pentecoste. Exatamente nesse final de semana após a Páscoa, num dia como esse, contando os dias depois da Páscoa, num dia como esse, aqueles homens estavam vivendo o que você vai viver aqui hoje, o Pentecoste. E eu estou vendo muita empolgação de algumas pessoas aqui hoje viver o Pentecoste. Porque nós precisamos ser sedentos por avivamento. Uma igreja que perdeu o fogo Eu sou o único pastor que prega chamando o amor. Uma igreja que perdeu o fogo é uma igreja que perdeu a essência. Nós precisamos todos os dias pedir para que Deus nos incendeie com a presença. O Pentecoste não é mais limitado, ele é nos nossos dias atuais. O Senhor nos chama a sermos incendiados pela presença. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Depois na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Um crente frio é um crente morto. Nós precisamos ser banhados pela unção de Deus. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de clamarmos por avivamento. É tempo de clamarmos por Pentecoste. Eu declaro Pentecoste na tua casa, no teu casamento, na tua vida cristã. Eu declaro Pentecoste na tua vida espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Mas o que a gente precisa entender nessa noite, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no nome de Jesus. Em Atos 2, versículo 1. Eu vou ler minha versão, que essa minha versão é muito atualizada. E você não tem essa versão, é exclusiva minha. Posso ler? Preste bem atenção. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos na Lagoinha Deerfield. E de repente veio do céu um som. Eu já posso ouvir esse som? Como de um som de veemente impetuoso. Um vento veemente impetuoso encheu toda a igreja Lagoinha Deerfield. E todos os que estavam assentados foram cheios do Espírito Santo. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Se tem algum crente pentecostal comigo, vamos bradar por isso. E todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito dava. Quantos são sedentos por avivamento? O que fez com vários homens avivalistas que saíram por várias partes do mundo contaminarem pessoas e envolverem pessoas a viverem um evangelho genuíno, uma vida de fogo. Eu não abro mão de viver uma vida sem fogo um dia sequer, porque o Espírito Santo está conosco. Mas todo movimento de avivamento, escute bem, antes de todo grande avivamento acontecer, primeiro vem a organização dele. Existem posicionamentos a serem tomados para ser vivido um grande avivamento. E às vezes nós entendemos e achamos que avivamento é eu rodopiar, é eu soltar foguete, sei lá, I don't know. Mas se estamos dispostos a viver um avivamento genuíno, um Pentecoste genuíno, nós precisamos entender que existe ordem de essência. E aqui eu começo a pregação de hoje. Para viver o Pentecostes, eu preciso, diga comigo, obedecer à direção de Jesus.
Atos 1:4 vai dizer claramente: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Ei, Deus nos direciona para todo tempo de avivamento. Existe um direcionamento. E sabe o que mais me marca? Todos que obedecem atraem a manifestação da presença. Não adianta, é balela. Se você fala assim: eu sou um crente desobediente, eu atraio a presença, isso é uma mentira. Porque Deus não abençoa com poder e graça e unção quem é desobediente. Primeiro Deus alinha, depois Ele desce com fogo. Você está comigo no nome de Jesus? Eu vou repetir: primeiro Deus te alinha, depois Ele manda fogo. Os profetas de Baal estão lá: deuses façam cair fogo do céu. E de repente se levanta um homem de Deus. Quem? Elias. Era um homem avivado, sim ou não? A primeira coisa que ele fez não foi começar a orar em línguas. A primeira coisa que ele fez não foi rodopiar igual Beyblade. A primeira coisa que ele fez foi organizar o altar. Queremos um fogo de Deus em avivamento, mas nos esquecemos de obedecer a Deus quando Ele nos diz: conserte o que precisa ser consertado, fecha a brecha, corrige o que precisa ser corrigido. Um novo tempo de avivamento está chegando sobre a sua casa, sobre a tua família. Mas eu declaro no nome de Jesus para esse fogo acontecer: obediência, obediência quebra a maldição. Mas mais do que isso, obediência provoca avivamento. Vamos dizer juntos: 1, 2, 3. Obediência provoca avivamento. Mais uma vez: 1, 2, 3. Obediência provoca avivamento. Eles não improvisaram, eles obedeceram. Eles não pegaram Uber e foram para outra cidade. Irmão, posso liberar uma palavra profética no estilo mineirês? Tem mineiro aqui? Quieta o teu facho. Não arreda o pé do lugar que Deus te prometeu algo. Ele vai cumprir. Deus está dizendo para você: me obedeça, me obedeça, me obedeça, me obedeça, que eu cumpro. Escute algo: quando nós obedecemos, nós movemos os céus. Porque Deus se agrada de quem obedece. Eu vou repetir: Deus se agrada de quem obedece. Leia a palavra, obedeça a palavra, siga o caminho do Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Obedeceram. E toda obediência é a senha para o derramar de Deus. Deus não prospera quem não obedece. Deus não abençoa casamento que não tem obediência. Se tem um segredo para você crescer e viver o melhor tempo da tua vida, é: obedeça. Obedeça. Segundo posicionamento de quem quer viver Pentecostes. Tem alguém que quer viver Pentecostes aqui no nome de Jesus? Diga comigo: para eu viver Pentecostes eu preciso. Perdão, vou falar mais devagar. Diga: para eu viver Pentecostes eu preciso fazer uma escolha pelo lugar certo. Atos 1:3 diz assim: não foi em qualquer lugar. Eles foram para o lugar, o cenáculo. Sabe o que eu aprendo aqui no nome de Jesus? Tem muita gente achando que a geografia espiritual não importa. E o que explica uma pessoa que estava no Brasil, não crescia, não prosperava, não abria portas, tudo se fechou para você, e quando você chegou na América, colocou as plantas dos seus pés, Deus fez assim, ó. Existe uma geografia de Deus para a tua vida. É por isso que todas as vezes que nós estamos nesse lugar, nós declaramos: eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque num tempo onde a cultura
está sendo pregada aqui, congregar não importa. Eu estou aqui para te dizer: esse é o lugar que Deus vai avivar a tua casa, esse é o lugar que Deus vai avivar a tua família. Deus já destinou você para este lugar. Então, irmão, pelo amor de Deus, obedeça e permaneça num lugar onde a cultura é: cada domingo eu estou numa igreja, cada domingo eu estou num jeito. Eu não estou aqui dizendo que você não pode visitar outros lugares. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava visitando a Embaixada Church com alguns amigos aqui. Eles estavam lá também, entre outros irmãos. E não ficou no meu coração assim: olha, são membros da minha igreja. Não. Eu sei disso. Pastor não tem ovelha como negócio. Vocês não são minha propriedade. Amém? Diga glória a Deus por isso. Vocês são livres para visitar a igreja que quiser. Se eu ver que a igreja é picareta, eu vou falar com você. Agora, o que eu aprendo aqui? Irmão, Deus te plantou nesse lugar. Nós precisamos entender: para o grande avivamento de Deus, nós precisamos desatar e tirar as culturas não sei nem como falar isso. Toda cultura que tira raiz. Observe para mim. Você saiu, quantos aqui saíram do Brasil? A maioria. Não sei porque eu estou levantando minha mão. I was born here, my friend. Come on. Come on. I'm America. Can I preach? Eu vou voltar para o português. Não se escandalize com o meu português perfeito. Quando você saiu do Brasil, você deixou o bem mais precioso que você tinha lá. O que era? Família. Você cortou o laço, não em mau sentido, pejorativo. Você rompeu e falou assim: Deus, eu estou saindo da minha terra, da minha parentela, eu vou para a terra que o Senhor mostrou. Mas deixar a família dói ou não dói? É o maior apego que você tinha, você deixou. E quando as pessoas chegam aqui na América, eles carregam uma cultura assim: olha, eu já deixei o que mais me importava, então eu não preciso carregar raiz. A primeira proposta que me fizer, eu vou sair. A gente se esquece que Deus, para derramar a unção, Ele é um Deus organizado. Irmão, pelo amor de Deus, eu nunca vi chegar lá em casa. Eu tenho uma planta lá em casa. Eu não fico com medo de chegar lá em casa e de repente ver minha plantinha com o pé para fora do barro e fazendo assim, ó. Come on. Foi Deus que te plantou aqui? Então vai ser Ele que vai te tirar daqui. Pare com essa facilidade em cada dia estar no lugar. Eu libero no nome de Jesus. Deus vai organizar raízes aqui nessa manhã, e Deus vai liberar sobre a tua vida. Irmão, aprenda a viver o processo. Não existe igreja perfeita. Todas as igrejas têm os seus desafios. Finca a raiz e permaneça no lugar que Deus mandou você permanecer. Pelo amor de Deus, abra mão da emoção. Irmão, o que eu mais recebo na minha mesa, minha sala não tem nem mesa. Na minha sala, são pessoas assim: Deus me falou. E na outra semana, Deus falou outra coisa. Irmão, cuidado com a emoção. Deus não é um Deus que cada dia está falando uma coisa e outra, não, irmão. É Deus te falou, ou é você querendo fugir do que Deus quer te tratar? Está falando. Deus está falando. Crie raiz para que você viva o melhor tempo de avivamento da tua história. Sabe por quê? Eles foram para o lugar certo. Jesus está hoje está daquele jeito. Jesus te direcionou para cá. Eu já libero no nome de Jesus. A tua casa vai viver o Pentecoste. A tua família vai viver o Pentecoste. Obrigado por 10 pessoas que creram nisso. Eu vou repetir: a tua casa vai viver o Pentecoste. A tua família viverá um novo tempo de avivamento. Mas pelo amor de Deus, diga comigo: eu vou criar raízes. Você está comigo? Terceiro, aliás, sobre o cenáculo. O lugar, nem sempre o lugar que Deus nos conduz é um lugar bonito. Mas aonde você estiver vai crescer. Você tem que estar no lugar certo. Muitas pessoas querem o fogo, mas fogem do lugar da espera. Está errado. Terceiro, para que eu viva o Pentecoste, eu
precisa aprender algo. Repita comigo: não existe Pentecoste sem unidade. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. O que significa isso? Eu passei a maior vergonha da minha vida. Bom que eu quero expor as minhas tretas. Um dia eu estava na outra igreja que eu era, muitos anos atrás, e eu estava falando mal de um pastor para outra pessoa. Aqui ninguém nunca fez isso, amém? Amém? Ninguém fez isso. E eu estava falando, falei isso, aquilo. De repente, quem passa no corredor? O pastor. Eu dei aquela travada. Sabe aquela que você faz estátua assim? Estátua. Irmão, temos um pregador ali, deixa eu pregar. Quando o pastor chegou assim no corredor, esse cara que eu estava falando mal do pastor virou e falou assim: ô pastor, vem cá. Aleluia, porque não foi você. Ele está falando mal de você, fala para ele aí. Irmãos, você já me viu gaguejar aqui na igreja? Eu acho que começou gaguejando naquele dia. E eu comecei. Mas o Espírito Santo me ensinou algo. A igreja que vive avivamento é uma igreja que está na mesma visão. Se você tem algo contra uma pessoa, procura essa pessoa. Eu aprendi isso. E talvez você fale assim: pastor, Diego é grosso demais, ele falou comigo. Irmão, é melhor falar com você. É melhor ser um Pedro que corta a orelha do que ser um Judas que está beijando você, mas fincando uma faca nas suas costas. O que eu aprendo aqui? Uma igreja unida é uma igreja que entendeu o propósito, entendeu a visão. Deixa eu te falar, eu vou te dar uma notícia. Nós estamos indo para lá. Um novo tempo de avivamento, um novo tempo de cura. E eu quero saber quem está comigo nessa, no nome de Jesus. A tua casa, eu libero no nome de Jesus o maior crescimento de avivamento que os seus filhos verão, o maior crescimento que essa igreja virá em avivamento. Se você crê, dá um rua aí, aplauda, aplauda. Todos perseveraram unanimemente em oração. Está aqui a chave para viver avivamento. Todos perseveram em orar. Toda pessoa que quer desistir é porque está faltando o quê? Está na Bíblia. Quer perseverar? Ora mais e abata sua carne mais. Porque quando você ora, você vivifica o teu espírito. Mas quando você jejuma, você mortifica a tua carne. Então chegou o tempo de mortificarmos a nossa carne e vivificarmos nosso espírito. Porque quando abençoa a vida da Viviane agora, em nome de Jesus. Quando vivificamos o nosso espírito, nós estamos dizendo a nossa origem. A nossa origem não é na terra. A nossa origem tem dono. E o nosso espírito veio de quem? Daquele que nos criou. Deus, eu estou disposto para viver avivamento. Deixa eu te dar uma notícia: avivamento não é algo normal, é algo do céu, é algo de Deus. Quer viver avivamento? Mortifique a tua carne e vivifique o teu espírito. E é por isso que muitas pessoas julgam pessoas que são espirituais às vezes. Como é que essa pessoa é tão assim? É andar às vezes com paizão. Do nada ele começa cheio com o Jorge. Você está comendo na casa dele biscoito, croquete. Não tem nada a ver com avivamento. Picanha argentina. E de repente ele entra no manto. Por quê? A gente acha que avivamento é só nos cultos. E não é. Avivamento onde quer que Deus queira.
mas na mesma visão. Quer viver avivamento? Ande em unidade. Provoque momentos para avivamento. Prepara a mesa da tua casa para isso, no nome de Jesus. Essa cultura, no nome de Jesus, tem que cair por terra. Na minha casa ninguém pisa. Não, irmão, se é de caráter, se é crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, abra teu coraçãozinho no nome de Jesus. Todo o problema do passado que trouxe feridas no teu coração, eu declaro que ele será cicatrizado hoje no nome de Jesus. E Deus vai provocar o avivamento da mesa. O avivamento da mesa. O avivamento da mesa. Quarto, essa ninguém vai arranhar meu carro, amém? Perseverança sem cronômetro. Olha o silêncio da morte. O que é isso? Quando você vai para um rodízio, você fica olhando para o relógio. Seja honesto. Quando você está no aniversário de quem você ama muito, você fica olhando o relógio. Então é porque você já sentou com um amigo que as horas fizeram assim, ó. Eu amo receber o pessoal, meus amigos do Brasil. Quando a gente senta para colocar os assuntos, não é fofoca não, amém? Quando a gente senta para colocar os assuntos na mesa, o tempo faz assim, ó. Por quê? É prazeroso. O primeiro avivamento que Deus deve provocar no nosso coração é a nossa sintonia com os céus. Porque quando nós estamos sintonizados com os céus, o cronômetro cai por terra. O maior inimigo da igreja hoje não é o diabo, é o cronômetro. Porque estamos tão preocupados com a nossa agenda, com o nosso tempo, que temos que fazer. Tem gente que está aqui agora preocupado com o que vai comer daqui a 20 minutos. Irmãos, queremos viver a eternidade no céu, mas nós não conseguimos ficar 1h30 no culto. Como vai conseguir viver a eternidade com Cristo? Se de fato você vive um avivamento, o Pentecoste, você precisa entender o que aqueles homens fizeram. Largaram tudo, todos os seus compromissos pessoais e foram para o lugar que Deus orientou. Mas naquele lugar o avivamento não veio no primeiro dia, não. Veio quando Deus quis, mas eles permaneceram em oração. E quanto mais eles oravam, eles criam. Existe uma promessa, existe uma palavra. E quanto mais eles oravam, eles falavam assim: olha, o tempo está passando, mas não tem problema. O lugar que eu quero estar é onde Deus quer que eu esteja. E aqui eu permaneço. Quem permanece em oração tem avivamento para uma geração. Eu vou repetir: quem permanece em oração tem avivamento para uma geração. O tempo da espera trabalha no campo do caráter. Quer conhecer o irmão de verdade? Atrasa. É igual a visita que a gente faz. Tem que chegar no... Fui fazer visita essa semana com o paizão Caminhão. Chegamos na visita. Vamos comigo, paizão, vamos comigo, mãezão. Chegamos na visita. Tem nada contra os gatos pretos, amém, irmãos? Eu não tenho esse misticismo comigo, não. Entra um gatinho preto da irmã. Paizão, aí comecei a orar pela casa. Sempre quando eu vou consagrar uma casa, é consagrar. E eu comecei: todo demônio nessa casa cai por terra. Deus, nós ungimos essas portas. E o paizão começou a ficar pentecostal. Ele começou: eu falei: uou! E começamos, eu e a mãezona pentecostal. Tá ficando pentecostal igual eu, os dois. E começou: com quem você anda, você parece, amém? Se você anda com Jesus, você vai parecer com Jesus. E eles começaram. De repente eu virei e falei assim: Satanás, eu te dou uma ordem, Satanás. Satanás, te dou uma ordem. De repente eu escutei barulho. O paizão pisa no rabo do gato. Irmãos, o gato voou pro segundo andar. Quando eu olhei pro paizão, ele tá assim. Quando eu olho pra mãezona, ela está vermelha de tanto rir. São momentos como esse que a gente chega na casa de irmãos que a gente não pode olhar para o cronômetro.
São momentos como cultos como esse que nós não podemos olhar para cronômetro. Porque o avivamento não é limitado pelo horário. Avivamento não é limitado pelo assunto. Sabe o que muitas pessoas pensam? Se o pastor ele é sério, de barba, cabelos brancos e barrigudo, ele é um pastor sério. E às vezes quando a gente entra num assunto engraçado como esse, não está banalizando o evangelho. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu não entro em tempos de avivamento. Eu vivo avivamento todo o tempo. Eu posso rir com meus amigos em avivamento. Eu posso pregar para uma igreja em avivamento. Eu posso contar um fato engraçado em avivamento. O que aconteceu naquela casa? O Espírito Santo entrou naquela casa. Eu tenho certeza, como o ar que eu respiro. Não houve nada espiritual com aquele gato, mas os demônios saíram daquela casa. E eu posso te contar um testemunho. Aquela mulher testemunhou que por muitos dias que ela não conseguia dormir, ontem foi a melhor noite da vida dela, que ela dormiu a noite inteira. Deixemos os cronômetros, deixemos as liturgias de culto e vivamos o que Deus quer que vivamos, na autoridade do nome de Jesus. Ontem, eu já estou terminando. Nossa, vocês estão demais. Ontem, pela parte da manhã, nós fomos fazer o nosso culto lá em casa. E é tão interessante que avivamento é isso. Falei assim, vamos fazer o nosso culto. Cantamos uma canção. Eu falei, agora é a hora da palavra, com o pastor Augusto. Ele subiu na cadeira e começou. Já lagoinha rolando. E no final ele falou assim, vamos trazer os dízimos e as ofertas. A entrada não entrou nada. E no final fez apelo e fez tudo. Eu não sei o que é Pentecoste para você, mas eu vivi Pentecoste lá em casa ontem. Eu vivo Pentecoste agradando a minha esposa. Porque avivamento não é tão somente a língua estranha que você fala, mas é quanto o caráter de Cristo que você revela. Porque, irmãos, o descer do Espírito não foi para que nós vivamos uma balela de vida. O descer do Espírito foi algo que agora a gente não precisa mais sacrificar mais animais, porque a gente tem acesso direto à sala do trono. E Deus liberou o Espírito Santo para quê? Agora nós não estamos mais sozinhos. All the time we have living inside our... Tá certo? Nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Quando eu acordo eu falo good morning Holy Spirit. Quando eu levanto eu falo toma um café comigo. Quando eu estou passando pela luta, Espírito Santo, eu não vou parar porque o Senhor está comigo. Quando eu estou passando, tem um mar na minha frente, eu te declaro, Deus, se o Senhor não abrir esse mar, eu tenho certeza, eu vou caminhar por cima porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu creio, o Espírito Santo habita em nós. Fique de pé no seu lugar. O Pentecoste, ele é também um posicionamento para ajustes pessoais. Naquele momento era feita a escolha de substituto para quem traiu Jesus. E aqui eu falo com você, eu queria que você olhasse bem nos meus olhos. Quer saber se sua igreja é avivada ou carnal demais? É só quando você vê que algo de errado aconteceu, qual foi o posicionamento dela. Eu não estou falando de desprezar pecadores, julgar de lado, lançar no mato, esquecimento, não é nada disso, é cuidar. Mas em pleno tempo de avivamento, prestes a viver o Pentecoste, eles estavam ali corrigindo algo interno. Uma igreja que está prestes a viver o Pentecoste é uma igreja que corrige brechas. Igrejas que valorizam o Pentecoste, o avivamento, é uma igreja que quando vê o pecado, ela corrige o pecado, mas ela ama o pecador, mas ela não aceita o pecado no meio da igreja. Venham como quer vir, mas não permaneçam como.
porque esse avivamento não pode ser desperdiçado. E aqui eu termino com o último tópico. Para viver o verdadeiro avivamento, eu tenho que estar disponível para uma entrega sem reservas. O que é isso, pastor? Diz assim, ó: todos ficaram cheios. Todos ficaram, diga comigo, cheios. Cheios. O que eu aprendo aqui? O Espírito Santo não preenche o que já está ocupado. Você precisa hoje descarregar tudo que está aí dentro dessa vasilha, todo rancor, toda mágoa, e dizer: Espírito Santo, eu estou vazio. Agora sim eu estou pronto para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. Se ficaram cheios é porque tinha espaço para ser derramado. O que é que precisa ser tirado dessa bagagem sua, irmão? Para que você fale: Espírito Santo, agora eu abro meu coração para que o Senhor entre e faça o que o Senhor quiser fazer. Agora eu abro meu coração e eu deixo agora todo rancor, toda mágoa, todo problema do passado, para declarar que o meu coração só tem lugar para a tua presença.